Você já se questionou sobre o motivo pelo qual Satanás tinha um interesse tão intenso pelo corpo de Moisés após seu falecimento? Essa pergunta pode soar perturbadora ou até estranha, porém está profundamente ligada aos relatos bíblicos sobre Moisés, uma figura marcante na história que liderou os israelitas da opressão no Egito até as fronteiras da Terra Prometida. Ele foi o intermediário para os 10 mandamentos, um símbolo de esperança e fé. O que ocorreu após sua morte é surpreendente. Segundo a Bíblia, Deus colocou Moisés para repousar em um local secreto. No entanto, um evento curioso aconteceu. Houve um intenso confronto entre o anjo Miguel e o diabo a respeito dos restos mortais de Moisés. Este episódio não é uma invenção. Ele é mencionado no livro de Judas, versículo 9, onde o arcanjo Miguel e Satanás discutem seriamente sobre o corpo de Moisés. Este episódio gera mais perguntas do que respostas. Então, é crucial explorar os eventos bíblicos que envolvem a morte de Moisés e esta disputa em comum. Moisés, o homem que conduziu os israelitas fora do Egito, que recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus e que guiou seu povo até a Terra Prometida, encontrava-se no limiar da morte. Sua vida foi repleta de encontros divinos extraordinários, revelações e milagres poderosos. No entanto, pouco antes de adentrar a Terra Prometida, ele cometeu um erro grave que quase custou seu ministério. Deus havia instruído Moisés a falar com a rocha para que água brotasse e os filhos de Israel pudessem beber. Contudo, sob a pressão dos israelitas, Moisés, irritado, dirigiu-se ao povo e questionou se deveria sempre produzir água para eles beberem. Embora essa declaração pudesse parecer inofensiva, teve consequências graves. O primeiro erro de Moisés foi utilizar a palavra nós, em vez de atribuir o milagre unicamente a Deus, pois era o poder de Deus que traria a água, e não Moisés. Ao dizer isso, Moisés inadvertidamente atribuiu um nível de poder a si mesmo. Em segundo lugar, Moisés golpeou a rocha quando, na verdade, Deus lhe havia pedido para falar com ela. Logo após esse ato, Deus informou a Moisés que ele não entraria na Terra Prometida devido ao seu erro. Pense nisso. Você consegue imaginar tudo pelo que Moisés passou apenas para perder tudo no final? Após sua morte, o livro de Deuteronômio 34, versículos 5 e 6, narra o evento de sua morte da seguinte maneira: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e ele o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. Mas ninguém conhece o seu sepulcro até hoje. Este trecho nos conta que Moisés faleceu na terra de Moabe, conforme as palavras de Deus, e então, num ato misterioso e divino, Deus pessoalmente sepultou Moisés. Este é um acontecimento raro na Bíblia, onde o Criador do universo se envolve pessoalmente no enterro de um homem. Normalmente não ouvimos falar de Deus realizando um enterro. Este ato de intervenção divina demonstra o vínculo especial que Moisés tinha com Deus. Moisés não era apenas um servo do Senhor, mas um amigo, e nessa amizade vemos um notável ato de amor, respeito e honra. No entanto, surge a pergunta: por que Deus escolheu enterrar Moisés em um local secreto? Por que a localização de seu túmulo foi mantida oculta do mundo? A resposta a esta pergunta nos leva a uma exploração mais profunda da sabedoria de Deus e dos astutos planos de Satanás. Encontramos o arcanjo Miguel e Satanás envolvidos em uma feroz disputa, não aqui na terra, mas nos reinos celestiais. Este não foi um confronto comum. Então, Satanás veio reivindicar o corpo de Moisés. Seu movimento audacioso foi confrontado pela resistência de ninguém menos que Miguel, o arcanjo. A Bíblia não nos fornece todos os detalhes desse confronto celestial, mas sabemos que Miguel, permanecendo firme em seu dever divino, resistiu à reivindicação de Satanás. No entanto, ele não repreendeu Satanás em seu próprio nome ou poder, mas disse: "O Senhor te repreende." Aqui vemos a humildade e a sabedoria do arcanjo Miguel, que reconhece que o poder para repreender Satanás vem somente de Deus. Alguém poderia se perguntar: por que um ser celestial como Satanás
estaria tão interessado nos restos mortais de Moisés? O que ele poderia ganhar possuindo o corpo de um homem que já havia falecido? Há uma chance de que Satanás quisesse impedir Moisés de ser ressuscitado ou assumido para o céu. Satanás pode ter erroneamente assumido que Deus planejava levar Moisés para o céu, assim como fez com Elias ou Enoque. No Evangelho de Mateus 17, versículo 3, Moisés apareceu com Elias no Monte da Transfiguração com Jesus. Satanás, sendo o adversário astuto que é, pode ter tentado impedir que isso acontecesse tomando posse do corpo de Moisés. Outra razão significativa pela qual Satanás desejava o corpo de Moisés era porque, provavelmente, ele queria utilizar o corpo de Moisés como um objeto de idolatria para os israelitas. Lembrando-se do incidente do bezerro de ouro em Êxodo 32, Satanás poderia ter planejado induzi-los a venerar o corpo ou as relíquias de Moisés. Isso teria sido uma maneira eficaz de desviá-los da verdadeira adoração a Deus. Por sua sabedoria, Deus pode ter ocultado o corpo de Moisés para proteger seu povo dessa armadilha. Uma terceira razão é que Satanás, que é chamado de acusador em Apocalipse 12, versículo 10, poderia ter desejado acusar Moisés de seus pecados passados e de sua indignidade perante Deus. Satanás poderia ter usado as falhas passadas de Moisés, como matar um egípcio, quebrar as tábuas da lei ou golpear a rocha em vez de falar com ela, como bases para sua condenação. O diabo tem prazer em acusar e condenar, e Moisés, apesar de suas grandes realizações, não estava isento de pecados. Por fim, Satanás poderia ter desejado zombar do plano e do poder de Deus, aproveitando o corpo de Moisés. Ele poderia ter tentado reivindicar um troféu de sua vitória sobre o líder e mediador escolhido pelo povo de Deus. Em seu orgulho e rebelião, Satanás busca constantemente desafiar Deus e seus planos. Mas é importante lembrar que, embora a astúcia de Satanás seja ilimitada, a sabedoria, o poder e a sabedoria de Deus são infinitamente maiores. Mesmo quando Satanás lutou arduamente pelo corpo de Moisés, foi Deus quem teve a última palavra. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados e seus planos não podem ser impedidos. A astúcia de Satanás não conhece limites, mas a sabedoria de Deus também não. Deus está sempre um passo à frente, e sua sabedoria e poder superam em muito qualquer coisa que Satanás possa conceber. Mesmo diante da astúcia de Satanás, os planos de Deus sempre prevalecem. Portanto, lembre-se, não importa quão astuto e engenhoso Satanás possa ser, a sabedoria, o poder e o amor de Deus por nós são infinitamente maiores. Além da disputa, há uma lição maior. É uma história que desvendamos hoje, uma narrativa complexa entrelaçada no tecido de nossa fé. É a história do líder escolhido por Deus, Moisés, e a batalha que se seguiu por seu corpo inerte. Mas vamos recuar por um momento e olhar além da batalha, além dos motivos de Satanás, para encontrar a mensagem mais profunda escondida nesta história. Primeiramente, é um lembrete da importância da adoração verdadeira. Os israelitas, repetidas vezes, caíram na armadilha da idolatria, seja com o bezerro de ouro ou a serpente de bronze, sendo facilmente desviados da adoração ao único verdadeiro Deus. O possível uso indevido do corpo de Moisés como objeto de veneração destaca essa luta, nos lembrando de manter nossa adoração focada exclusivamente em Deus. Em segundo lugar, é um testemunho de que a graça de Deus se estende além de nossas falhas e que seu amor é mais forte que nossos erros passados. Finalmente, esta história serve como um forte lembrete da necessidade de resistir às tentações de Satanás. Satanás é astuto e sagaz e usará qualquer meio para nos desviar do caminho de Deus. Mas, como o arcanjo Miguel demonstrou, com fé e o poder da palavra de Deus, podemos resistir a essas tentações. Vamos lembrar a história do corpo de Moisés não como uma batalha terrível, mas como um testemunho da duradoura proteção e orientação de Deus. É um testamento que continua a ressoar, lembrando-nos da importância da adoração verdadeira, do poder da redenção de Deus
e da necessidade de resistir às tentações de Satanás. Que Deus vos abençoe. Até a próxima.